Olá, meus amigos. Para você que está me acompanhando, eu quero trazer para você um assunto hoje muito forte. Quero falar sobre um assunto que fala sobre salvação. Um assunto que repercute em muitas denominações, muitas crenças. E eu gostaria de falar sobre esse assunto. Você sabe que muitas pessoas, talvez você esteja acompanhando esse vídeo e muitas pessoas têm sofrido com grandes perdas. Talvez você tenha sofrido porque você perdeu um emprego, você perdeu um relacionamento, você passou por uma separação. Talvez você perdeu um familiar. Talvez você recebeu uma notícia ruim. Talvez você está tendo problemas econômicos, financeiros. Quer dizer, muitos problemas. Você tem vivido situações difíceis na família. E a gente tem visto aí uma sociedade machucada. A gente tem visto aí problemas, muitas pessoas passando diversos problemas. Ninguém está livre de passar problemas, ou seja, todo mundo está suscetível a passar diversos problemas, diversos desafios. E a gente tem acompanhado que muitas pessoas, inclusive muitas pessoas têm passado, talvez pessoas vivido depressivas, pessoas vivido com ansiedade, com diversos problemas. E essas pessoas não têm conseguido superar esses problemas. E você que está vendo esse vídeo, talvez você diz assim, Ednei, eu sou uma dessas pessoas. E eu já passei por vários problemas parecidos com esses também. Mas o que eu quero dizer para você que está vendo esse vídeo? Qual a diferença? O que isso quer dizer comigo? O que tu quer dizer com isso, Ednei? O que Deus está falando comigo? Talvez você está aí, as pessoas estão machucadas porque perderam um familiar, achando falta daquele familiar. Talvez as pessoas estão aí machucadas porque tiveram uma separação, ou porque receberam uma notícia triste, ou porque descobriram uma traição, ou porque, enfim, cada um tem uma situação difícil na vida daquela pessoa que deixa a pessoa desestabilizada na vida, tanto na vida social, como na vida profissional, e na vida espiritual, e na vida familiar também. Mas como de encontrar um conforto, uma resposta, uma base, porque você vê uma sociedade que, em vez de te ajudar, em vez de ajudar as pessoas, elas tiram o crédito daquilo que é a verdade, porque o mundo já jaz do maligno. A luz da palavra de Deus, por esse mundo, é uma perca de tempo. E tem muitas pessoas que estão machucadas com diversos problemas, mas não buscam ajuda, porque muitas das pessoas ainda têm um preconceito. Isso. Existe um preconceito dentro de si. Elas estão precisando de ajuda, mas ainda existe um preconceito. Outras pessoas existe uma malícia. Muitas pessoas elas vão pelo que os outros pensam, ou se preocupam com o que os outros vão pensar. Quer dizer, às vezes as pessoas estão passando muitos problemas, mas a solução está bem na frente dela. E ela não consegue resolver por causa
que existe um orgulho, existe uma arrogância, uma prepotência, existe um pensamento de altivez que está cegando essa pessoa. Então, deixe isso de lado, meu amigo. Deixe isso de lado. Talvez você diz assim, olha, eu estou passando isso, eu estou passando dificuldade, eu estou passando uma ansiedade, eu não perdi isso, aconteceu isso comigo, recebi. Você está passando diversos problemas. E não é eu que vou trazer essa solução para você. Somente Jesus pode trazer essa solução para você. Porque eu também, pessoal, eu já passei diversas lutas e guerras, já passei perdas, já superei desafios, mas o que me traz paz, o que me traz força e segurança é aquilo que eu tenho buscado na palavra de Deus, com Deus. E você vê aí que existe solução para o seu problema. Tem coisas que Deus não vai resolver rápido. Deus não faz mágica. Deus, ele faz milagres. E muitas pessoas têm dentro de si um orgulho, uma idolatria, dizendo o seguinte, talvez, você diz assim, mas eu acredito nisso, acredito naquilo ali. A pessoa prefere ficar magoada, ela prefere ficar com um vazio por causa daquela malícia. A pessoa tem aquela dúvida, ou ela vai para o que os outros pensam, ela vai por narrativas, mas ela não vai conferir, ela não vai provar a palavra de Deus para ver se realmente o que Deus está falando é verdade. Há pessoas que questionam até a palavra de Deus, a Bíblia. Inclusive, meus amigos e minhas amigas, você que está vendo esse vídeo, eu conversando com diversas pessoas de diversos assuntos e diversas crenças e denominações, pessoas questionando se o que está escrito na palavra de Deus, na Bíblia, é verdade. Muitas pessoas dizem que foi mudada, que foi alterada, que foi criada por homens, que foi escrita por homens, que nem tudo que está escrito na Bíblia é verdade. E eu fiz uma faculdade, olha só, presta atenção, eu fiz uma faculdade aprofundada sobre a origem e a escrita da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Eu fiz uma faculdade em mais de 20 fontes diferentes da origem dos escritores, desde teologias até aquelas pessoas que procuram fazer os estudos aprofundados na palavra de Deus, para encontrar a resposta mais aprofundada para trazer para você. Claro que eu já sabia a resposta, mas buscando maior conhecimento da origem da Bíblia, como ela foi produzida, como ela foi escrita, se o que realmente está escrito é verdade, baseado com os acontecimentos que passaram, os que estão acontecendo e os que vão acontecer, se realmente é de fato de verdade o que está escrito na palavra de Deus. Desde arqueologia, desde teologia, enfim, todos esses estudos, comprovando, meu amigo, que tudo que está escrito na Bíblia, nem uma vírgula, nem um ponto, nada está errado, tudo está correto. Então, meus amigos, respondendo aquelas pessoas que não acreditam que a Bíblia está escrita é verdade, eu quero dizer para você, se nós todos estivéssemos aqui nesse mundo por acaso, se todas as coisas que estão acontecendo, todas as coisas que existem, estão aqui por acaso, todos nós estamos perdidos. Mas se você parar para perceber as coisas que estão na natureza, o tempo, a luz, o sistema solar, o céu, a terra, todas as coisas que acontecem, tudo tem um propósito. Existe uma disciplina, existe uma criação divina, existe tudo, existe uma inteligência por trás de tudo isso. Tudo foi pensado.
desde a defesa do animal, desde das defesas da natureza, desde as defesas do nosso corpo, a parte da medicina, da ciência, da espiritualidade, tudo tem um porquê. Então, quando a pessoa parte desse mundo, ela está nesse mundo e parte para o reino de Deus, aqui nessa terra, ela reconhece que ela não está perdida, ou seja, é uma bússola. Quando a pessoa entende isso, quando a pessoa passa por esse processo de entender a vontade de Deus para a vida dela, e ela passa a receber a resposta de todas as interrogações que ela vinha buscando nessa vida, que a religião não consegue. Eu não estou falando de religião nenhuma, pessoal. Estou falando da religiosidade. Da religiosidade. Quando a pessoa encontra a resposta em Deus, olha só, com consciência, com inteligência, não uma fé fanática, mas uma fé racional, uma fé inteligente, ela consegue entender que a religiosidade em si não preenche a interrogação que ela tem no íntimo dela. Mas quando a pessoa, presta bastante atenção, quando a pessoa tem um encontro e uma experiência real e verdadeira com Deus, ela encontra as respostas para todas as questões que ela passa a viver durante o dia a dia. Porque é muito fácil a pessoa criticar uma denominação. Eu nunca gravei conteúdos criticando a religião A, B, C, D. Eu nunca fiz isso, a gente não precisa fazer isso. A gente não precisa fazer isso. É muito fácil alguém chegar e dizer, não, que a Bíblia foi modificada, a Bíblia é isso e aquilo. Quer dizer, é muito fácil dizer que Deus não existe, que Deus é culpado, isso é fácil. Eu quero ver a pessoa provar o contrário. Porque até o momento, desde um professor que tem um grande grau de inteligência, que tem uma boa formação, se ele parar para pensar e analisar o que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus, ele vai entender que todo senso de justiça, mas de justiça mesmo, ela tem uma procedência de inteligência, de uma fonte organizada. Que tudo que rege esse mundo vem da onde? Simplesmente da palavra de Deus, inspirada pelo próprio Deus. Então, voltando aqui àquele assunto, você talvez tenha passado injustiças, você está aí e diz assim, ó, Dinei, eu não durmo mais à noite, há muito tempo. Olha, depois que eu me separei, eu tenho problema no meu casamento, eu tenho problema no meu relacionamento. Você talvez é solteiro, solteira, você quer encontrar alguém, você está aí vivendo uma vida, talvez está ansiosa, querendo encontrar alguém, querendo namorar, ou você já teve vários relacionamentos e até hoje você ainda não é feliz. Você busca a felicidade. E eu quero dizer para você que esse espaço que está dentro de você, somente Jesus pode preencher. Somente Deus pode preencher. Mas como assim, Dinei? Olha, a gente vê tanta coisa errada aí nas igrejas, nas religiões A, B, C. Aí você está dizendo para mim buscar Deus, para mim buscar o Espírito Santo, para mim buscar Jesus. É isso mesmo. Certo dia eu estava falando com um amigo meu e ele dizendo o seguinte, Dinei, as pessoas deixam talvez a fé dela, deixam de seguir a fé, deixam de ir na igreja ou de qualquer denominação por causa que elas veem alguma coisa errada dentro daquela denominação. Muito engraçado porque as pessoas veem tanta coisa errada nesse mundo e elas não querem abandonar o mundo. A pessoa às vezes deixa de crer na palavra de Deus porque ela supostamente diz que vê alguma coisa errada dentro da igreja. Ela deixa de congregar, porque hoje é muito fácil ir para a internet e criticar, dizer que não precisa ir na igreja. É fácil viver uma vida de qualquer jeito, pregar a palavra de Deus e achar que tá bem. É muito fácil. Mas
é, eu quero dizer para você que a pessoa, ela tá com a vida toda errada, e mesmo assim ela não se arrepende, não se entrega para Deus, não se batiza nas águas, não reconhece Deus como o único Senhor e Salvador da vida dela. Quer dizer, ela diz que vê coisa errada dentro da igreja, mas ela vê coisa errada dentro do mundo. E eu vou dizer algo, tem coisa errada dentro da igreja, Ney? Tem. Tem coisa errada dentro da igreja, obviamente tem, mas e aí? Onde tem ser humano tem imperfeições. Mas Jesus não deixou de congregar porque ele viu coisa errada lá, não. Jesus congregou, muitos apóstolos congregaram, se reuniram com os irmãos da fé. Não é por causa do joio que você vai deixar de ser trigo. Tá entendendo, meu amigo? Então tem muita gente aí dizendo, eu não preciso ir na igreja, não preciso congregar, porque tem muita coisa errada lá. Mas tem gente aqui fora, no mundo tem muito mais coisa errada, e tem gente que não abandona o mundo, tem gente que quer viver nas coisas erradas. Talvez você está no fundo do poço e você está de salto alto no fundo do poço. Muita gente está de salto alto no fundo do poço, porque a arrogância, a prepotência, o orgulho, o egoísmo, né? E eu quero dizer uma coisa para você, meu amigo, não é simplesmente ser cristão. A pessoa tem que ser humilde mesmo. A pessoa não pode ser falsa. A pessoa não pode ser uma hipócrita. Tudo bem que tem pessoas que não gostam da igreja A, B, C, tudo bem. Que pessoas talvez não gostem da palavra de Deus, que a pessoa não goste de algum líder religioso, tudo bem, ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Isso aí a gente entende, eu não vim aqui para defender denominação, eu não vim aqui para defender líder de nenhuma denominação e nem criticar denominação nenhuma. Simplesmente jamais atacar a fé de ninguém, não é essa. Mas falar que só tem um caminho que nos leva aos céus, que é Jesus. Um dia um amigo falou assim, Dinei, os teus vídeos, o teu conteúdo, tu não cita versículos bíblicos. Eu não vejo a Bíblia nos teus vídeos. E eu, naquele primeiro momento, não respondi aquele amigo. Porque eu não quis ser uma pessoa... talvez não sei, talvez a interpretação que ele ia fazer a minha resposta, né? Aí, certo dia, eu pensando o seguinte, agora eu vou responder para você. Não vou responder, talvez ele vai ver esse vídeo, mas eu poderia aqui hoje, nesse vídeo, trazer diversos versículos, capítulos, diversas passagens bíblicas para tentar te provar o que eu estou falando é verdade. Mas eu não preciso fazer isso, meu amigo. Porque tem pessoas que citam capítulos, citam versículos, conhecem a Bíblia de capa a capa, mas não praticam aquilo que está escrito na palavra de Deus. Obviamente, se você quiser, eu te cito um versículo, Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família, tu e a tua casa. Pronto. Você crê nessa palavra? Eu creio. Então, se você quer saber que tudo que a gente está conversando aqui é verdade, é só você ler a palavra de Deus. É só você ler a Bíblia. Você diz assim, Dinei, eu não sou da igreja, não gosto de igreja, eu não gosto da igreja A, B, você não tem problema, leia a Bíblia. A igreja talvez possa criar algumas denominações, né? Possam criar algumas doutrinas, mas a Bíblia em si, ela não existe doutrina, ela existe a verdade. Talvez muitos pregadores mudaram a maneira, talvez cada um viu a palavra de Deus de uma maneira diferente, mas se você tiver o discernimento através da direção de Deus, você vai entender a mensagem de Deus para você. E se você diz assim, Dinei, eu vejo tanta coisa errada na igreja, eu vejo tanta coisa errada
Meu amigo, então se você acha que tem tanta coisa errada nas outras denominações, e você tem uma crença, então abandona a sua crença e vai pregar a palavra de Deus da maneira correta que você aprendeu. Olha o desafio que Deus está fazendo para você. Se você diz assim, Odinei, tantas pessoas enganando as outras, então faz o seguinte, se você realmente tem um encontro com Deus, se você conhece a palavra de Deus, não é você querer achar do teu jeito, não. É você entender como ela é realmente. Então larga a tua denominação e vai pregar a palavra de Deus. Isto. Se você diz assim, eu não sou nem da igreja, nem acredito na Bíblia, mas se você acha que estão errados, então vá ler então a palavra de Deus e ver. E se você encontrar o erro e você provar, de o que está escrito na Bíblia é assim, e assado, mas é da vontade de Deus. Não vem querer mudar a palavra de Deus como muitos têm feito por aí. Então, Deus fala para você, mas eu tenho que largar larga a sua denominação e vai pregar a palavra de Deus. Se você teve um encontro com Deus, Deus está te chamando, Jesus está te chamando. E você está vendo aí, muita gente ainda perdendo tempo, cuidando da vida dos outros, botando defeito. Não, olha para sua vida, meu amigo. E eu gravei uma mensagem muito forte que eu presenciei lá na igreja. Que uma revelação muito forte que através do pastor Deus falou comigo. E é verdade. Hoje, se as pessoas partem desse mundo, sem o Espírito Santo, existe uma grande chance dela ser salva. Não quer dizer que vai ser salva, mas existe uma grande chance da pessoa ser salva mesmo sem receber o Espírito Santo. Pela misericórdia de Deus e a entrega dela e o arrependimento da pessoa, da vida pecaminosa dela e de se entregar a Deus, existe essa chance da pessoa se salvar sem o Espírito Santo. Só que, meu amigo, no dia do arrebatamento da igreja, quando as pessoas forem levadas ao encontro do Senhor Jesus, só vai subir quem tem o Espírito Santo. E quem que vai ter o Espírito Santo, Ednei? É quem está dentro da igreja? Não. Quem tem uma religião? Não. É aquela pessoa que conhece a palavra de Deus e pratica. Aquela que buscou nascer de Deus. Aquela pessoa que buscou ter uma experiência com Deus de fato e de verdade. Não simplesmente de emoção. Mas ela teve realmente uma experiência consciente. Não só dessa vida aqui. Mas todos os dias ela se prepara para o grande dia do encontro dela com Deus. Não só nessa vida, mas na vida eterna. Então a salvação, para uma pessoa ser salva, ela tem que estar ligada com Deus, ter uma comunhão com Deus, não viver uma vida religiosa, não viver uma vida de fanatismo, não é isso. Ela tem que pensar na eternidade dela todos os dias, porque a gente não sabe qual é o nosso dia que a gente vai partir. Então, no dia do arrebatamento, no dia que as pessoas que as pessoas subirem ao céu, que elas forem tomadas no arrebatamento, só vai subir quem tem o Espírito Santo, ou seja, que ela foi selada, foi batizada com o Espírito Santo. E quem não tiver vai ficar, meu amigo, e vai ficar para a grande tribulação. Vai ver o anticristo, vai ver todas as coisas que já estão aparecendo aí. E vão aparecer. E eu vou dizer uma coisa, segundo a palavra de Deus, do arrebatamento até a volta de Jesus, pode ser que leve 7 anos, eu não sei, pode ser que leve menos, eu não sei. Mas a única coisa que eu sei é que, se a volta de Jesus está próxima, imagina o arrebatamento. Imagina o arrebatamento, pode ser hoje, pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser depois, eu não sei. Então, meus amigos, você que está vendo esse vídeo, você diz assim, Odinei, eu tenho vivido um peso, tenho vivido angustiado. Qual a solução? Faça uma oração sincera. Se entregue a Deus. Se estiver aqui na igreja, vá. Não vá atrás dos outros, o que os outros pensam de você, o que dizem da igreja, pessoal. Não, muita gente está sendo prejudicada na fé porque vão pelo que os outros dizem.
Ah, vão roubar meu dinheiro. Ah, são corruptos. Que vão ter? A pessoa não tem nada. Vão tirar o que de mim? A coisa mais valiosa que você tem é a sua salvação, a sua alma. Se você não quiser dar nada, não precisa nem dar nada. Apenas se entregue para Deus. Faça a sua oração sincera. Se estiver aqui na igreja, vá. Deixe de lado essa maldade, essa malícia. A gente tem visto muitas pessoas carregando dentro de si uma... Como é que se diz a palavra que eu falei no início do vídeo? Existe um preconceito. Ah, porque eu sou da religião A, B, C, eu não vou na igreja, porque eu sou filho do A, do B. Não, meu amigo, tire o preconceito de lado. Não vá atrás, muita gente está sendo enganada por causa do preconceito, por causa de uma imagem que criaram que não existe. Não foi o que fizeram com Jesus? Criaram uma imagem que ele era um falso profeta, que ele era um falso Deus. E muita gente acreditou. Tanto é que crucificaram o Filho de Deus. E foi os próprios religiosos que crucificaram o Filho de Deus. Então, meu amigo, minha amiga, vamos nos acordar espiritualmente. Talvez essa dor que você está passando ela vai cessar. E não vai cessar se você der um cabo na sua vida. Não vai resolver. Ah, eu vou tirar minha vida, vai resolver. Não vai resolver. Só vai resolver se você se entregar para Jesus. Se você reconhecer que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida, da sua alma. Se você tiver uma experiência real e verdadeira com Deus. A Bíblia diz: o que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares da terra será desligado do céu. Se você ligar aqui nessa terra uma vida com Deus, com certeza você terá uma vida eterna, abençoada com Deus. Não se preocupe, não tenha ansiedade, mas creia, creia. Talvez você está passando vários problemas, espiritual, emocional, familiar, financeiro, no casamento. Talvez você está sozinho, você quer uma resposta de Deus. Basta você obedecer à palavra de Deus. Basta você querer ouvir a palavra de Deus. Mas para que a gente possa ouvir a palavra de Deus, não basta conhecimento bíblico. É necessário humildade de espírito. É necessário todos os dias nós nos examinar. As pessoas estão querendo examinar a vida dos outros. Deixe de examinar a vida dos outros, vai examinar a sua vida. A pessoa olha só os outros, aponta. O fulano está errado, fulano está errado. Meu amigo, nós devemos nos examinar para que a obra de Deus venha ser feita na nossa vida. E vou dizer mais, você que está afastado da casa de Deus, você que está afastado da presença de Deus, volte logo. Volte logo, porque realmente estamos vivendo os últimos dias. E você que diz assim: Odinei, eu nunca botei meus pés na casa de Deus, nunca coloquei meus pés, e você já recebeu um convite de... Não foi assim, você não recebeu nenhum convite, foi um chamado de Deus. Então, meu amigo, tem uma notícia para te dizer: não perca tempo. Não importa qual a tua religião, qual a tua crença, o que tu defende, qual a tua ideologia, não importa. Se volte para Deus enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Porque Jesus está às portas. E em breve a igreja espiritual será tirada da terra. Não é a igreja física, o prédio. A igreja espiritual são pessoas que se entregaram para Cristo. Não importa a crença, a religião, mas aquelas pessoas que buscaram nascer de Deus, receber o Espírito Santo e, de fato e de verdade, se entregar para Cristo. Então, quem está morto na fé, meu amigo, se volte para Cristo. E você que nunca esteve, você que nunca deu, eu não conheço. Procura ler a palavra de Deus, procura ler a Bíblia. Procura buscar a resposta de Deus e você vai encontrar. Quem busca, encontra. E eu tenho certeza
que isso que você está passando, você vai superar. Só obedecer. Faça uma prova com Deus e você vai ver o resultado. Tá certo? Deus abençoe e até a próxima.